Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Evangelho Raciocinado, o episódio do podcast. Hoje fazendo um pouco do Evangelho no Lar, trazendo um capítulo sobre a estranha moral. O que seria a estranha moral? Seriam passagens do Evangelho do Novo Testamento que, se interpretadas ao pé da letra, soa de uma forma estranha, de uma forma até mesmo absurda, se formos olhar. Então, a primeira parte que eu gostaria de ler seria sobre odiar pai e mãe. Vejamos alguns trechos do Evangelho. Primeiro, em Lucas, capítulo 14, entre os versículos 25 até 23. Uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser o meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser o meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Temos também Mateus capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, contrastam de maneira tão estranha com a sua linguagem habitual que, instintivamente, repelimos o seu sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, visto que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, é de se supor que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. Ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, ao passar de uma língua para outra, pode ter sofrido algumas alterações. Bastaria que um erro fosse cometido uma vez para que os copiadores o repetissem, como acontece frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está neste caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Será, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Deve, primeiro, saber se ele, Jesus, a pronunciou. E em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nesta passagem de João, veja, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos atualmente. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal é, por exemplo, aquela que no Gênesis designa as fases da criação e que também servia para expressar simultaneamente um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo. Esta razão de que haveram traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Então é necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes, o caráter dos povos, pela influência que exercem sobre o gênero particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Em uma pode ser uma injúria ou blasfêmia, em outra ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que sugira.
Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para ser exata, deve empregar, às vezes, não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perifrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fique-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem em assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Então, o cuidado que devemos ter nas interpretações, porque realmente nos foge, nos é inconcebível que Jesus tenha recomendado um sentimento tão adverso à sua pessoa. Ele mesmo que condenou até mesmo você dizer raca ao seu irmão, que significa para a época uma palavra muito forte, um xingamento, um direcionamento, dizendo que até mesmo aquele que diz raca a seu irmão cuspindo ao chão, seria penalizado pelas leis divinas. Ele que condena até mesmo o adultério pelo pensamento, nos ensinando que o simples pensar já nos movimenta as nossas energias do nosso corpo físico e também do nosso corpo espiritual, nos sintonizando com baixas vibrações, e tudo temos a lei de causa e de efeito. Então, Jesus condena esse tipo de sentimento, condena no sentido de nos aconselha a evitá-lo, sabendo das suas graves consequências. Teria ele dito então para odiarmos a mãe e o pai, desobedecendo inclusive os mandamentos em honrar o pai e a mãe? Ele que sempre foi muito zeloso e amoroso com a sua mãe também, ao contrário de algumas vertentes pensam de que Jesus menosprezou Maria. Não desprezou. Inclusive, o ato final no dia da crucificação, preocupada com a sua querida mãe, diz a ela que João seria o seu novo filho, para que ela não viva sozinha. Ele sempre acompanhou a Mãe Santíssima após até mesmo a sua crucificação. E há relatos, como no livro maravilhoso chamado Boa Nova, de que Jesus veio pessoalmente buscar Maria, a Santíssima, que hoje exerce um papel importantíssimo no plano espiritual, em que é responsável pelo consolo dos aflitos, principalmente dos nossos irmãos suicidas, em que ela possui uma falange enorme de espíritos de luz, de anjos de guarda que protegem e trabalham incansavelmente pelos resgates de muitos. Será que Jesus teria realmente usado, seria esse o sentido de odiar? Então, devemos ter sempre o cuidado na interpretação, na leitura, utilizando como parâmetro quem foi Jesus. Quais são os seus ensinamentos que não há dúvidas? Ele que nos ensinou o amor. Será que ele nos ensinaria também o ódio? Então, tenhamos que ter, na verdade, estes cuidados nas interpretações, sempre buscando a forma raciocinada, a evolução da língua, realmente as traduções, sempre fazendo o crivo da razão. Por isso temos que dizer que a fé tem que ser raciocinada, porque a fé cega, ela é uma fé perigosa, que você pode destinar tanto para o bem quanto para o mal, quando utilizamos ela de forma do fanatismo religioso. É uma fé cega que o fanatismo traz a perseguição, o ódio propriamente dito. Então temos que cuidar sempre com a interpretação, buscando sempre achar o real entendimento das palavras. Que Deus nos abençoe com muita paz. Se você ainda não segue a nossa página no Instagram, nossa página @evangelho.raciocinado. Muita paz e muita luz
Até a próxima.